O dia que eu descobri que eu sou madrinha do próprio filho do meu marido. Eu tinha uma amizade, onde essa amizade era assim, muito minha amiga mesmo. A gente era amiga desde escola, inclusive a gente trabalhava junto, pois eu arrumei pra ela no lugar onde eu trabalhava. Eu era casada há 3 anos e, ao meu ver, assim, a relação dessa minha amiga com o meu marido até que era uma relação saudável. Eu nunca tinha visto, assim, nada de maldade, nada demais. Então, ao meu ver, até aquele ponto era uma relação saudável. Tanto que direto o meu marido arrumava alguns amigos dele pra ela. Então, assim, não parecia ter maldade. Até parecia uma relação bem legal, de irmãos, assim, sabe? Até que um dia ela foi embora mais cedo do serviço porque ela estava passando muito mal. Então ela acabou saindo mais cedo. Porém, naquele mesmo dia, um pouco mais tarde, ela acabou me ligando. No telefone ela estava bastante desesperada, ela estava chorando muito e disse que precisava falar comigo assim com muita urgência, precisava conversar comigo. Então ela perguntou se assim que eu chegasse do trabalho, se ela poderia ir em casa pra gente poder conversar pessoalmente. E eu disse que sim. Confesso que eu fiquei bastante, assim, curiosa e preocupada também. Então, assim que eu cheguei em casa, né, que eu saí do serviço, eu cheguei em casa, eu liguei pra ela e avisei que eu tinha chegado. Deu, acho que uns 10 minutinhos, deu um tempinho mais ou menos, ela já apareceu em casa. Assim que ela chegou, meu marido tava tomando banho, então ela entrou, sentou. Assim que ela sentou no sofá, ela já me deu um teste positivo na minha mão. Então ali eu já entendi tudo. Eu perguntei realmente se era real mesmo, ela disse que sim. Então ali eu fui, dei um abraço nela, dei um beijo nela, dei os parabéns pra ela. Porém, eu perguntei pra ela o porquê do desespero dela, né? Porque ela tava muito desesperada no celular. Então eu perguntei o porquê daquele desespero, porque ela tava chorando muito. Ela virou pra mim e disse que o desespero era por conta de não saber quem é o pai. Nisso, meu marido saiu do banho, foi pro quarto se trocar e veio pra sala. Nisso, a minha amiga tava chorando, então eu virei pra ele e falei assim, ela não tá bem, ela descobriu que tá grávida, porém ela tá meio desesperada porque ela não sabe quem é o pai. A reação dele, na hora, eu estranhei muito. Porque se fosse, assim, pra ser uma relação normal, como sempre, ele ia zoar ela, como ele sempre fazia. Ele sempre brincava, ele sempre zoava. Porém, ele ouviu o que eu disse, ficou, tipo assim, continuou sério e foi pro banheiro. Então, minha amiga virou pra ele, chamou ele, pediu pra que eu e ele se sentasse lado a lado, pois ela precisava conversar com a gente. Então, meu marido veio, a gente se sentou no sofá, um do lado do outro, ela sentou num banquinho de frente pra gente e ali ela começou a falar. Ela virou pra gente e perguntou se a gente queria ser padrinhos daquela criança. Na hora, eu comecei a chorar, eu fiquei muito emocionada. Por quê? Porque eu sempre brinquei com ela e eu falava pra ela assim, você vai engravidar antes de mim e eu vou ser madrinha do seu filho ainda, eu falava pra ela. Então eu sempre brincava com isso, ou seja, aquilo realmente estava acontecendo. Então aquilo, me emocionou bastante. Em compensação, meu marido continuou sério e respondeu, se a minha mulher aceita, eu também aceito. Assim ele levantou e foi pro quarto e lá ele ficou. E se passaram os 9 meses. Dentro desses 9 meses, eu e minha amiga nós montamos o enxoval, montamos o quarto, compramos roupinhas, o jogo de bolsa para maternidade, compramos camisola para ela, compramos lingerie para ela. Eu literalmente dei a vida nessa gravidez da minha amiga. Eu realmente estava assim muito feliz mesmo com essa notícia. Eu realmente amava muito ela e muito aquela criança. Então a criança nasceu e eu fiquei todos os dias com ela no hospital. Só eu, ninguém mais ficou. Só eu fiquei com ela todos os dias no hospital. Enfim, ela teve alta. Depois de 7 dias já que o bebê tinha nascido, ela me ligou, perguntou onde eu tava. Aquele dia eu estava de folga e estava em casa. Então eu falei pra ela que eu tava em casa. Ela falou assim, viu, você pode ficar com a bebê rapidinho pra eu ir no banco? Então é óbvio que eu falei que sim, que ela com certeza podia trazer a nenê. E assim ela fez. Ela trouxe a neném, né, pra ficar comigo e foi embora. E nunca mais voltou. Dentro da bolsa da nenê tinha a cardenetinha dela. E dentro dessa cardeneta tinha uma carta. E nessa carta ela tava contando tudo, literalmente tudo. Na carta ela dizia desde quando ela começou a sair com meu marido, como ela começou, o lugar que ela engravidou, o dia que ela engravidou.
E na carta ela dizia que não conseguia olhar pra minha cara, pois ela estava se sentindo muito suja. E na carta também ela dizia que eu sim seria uma boa mãe e que aquela criança estaria muito mais segura e amada comigo. Afinal, ela nunca teve mãe, então ela nem saberia como é ser mãe. Isso tudo ela dizendo na carta. Então assim que o meu marido chegou, as coisas dele estavam tudo arrumada embaixo da mesa e a carta estava aberta em cima da mesa. Então assim que ele chegou, ele olhou pra mim com cara de assustado, porque não era normal a nenê estar ali comigo e a mãe não estar. Então ele olhou pra mim e perguntou o que estava acontecendo. Então eu pedi para que ele lesse a carta que estava em cima da mesa. E assim ele leu. Assim que ele terminou de ler aquela carta, ele sentou no chão e ele chorava muito. Muito, mas assim, muito mesmo. Pra falar a verdade, eu acho que eu nunca tinha visto meu marido chorar daquela forma. Então, de joelhos, ele começou a me pedir perdão. E, na verdade, ele começou a implorar por perdão. E eu disse pra ele que eu perdoaria, porém que ele honrasse o papel de pai e que ele assumisse a filha dele. E então, assim ele fez. Nós passamos por todo um processo, passamos por busca da mãe que nós não achamos. Eu entrei com um pedido de adoção, eu mostrei a carta que ela deixou como prova, pois na carta ela falava que a única pessoa que ela queria que cuidasse realmente daquela criança seria eu. E no fim, graças a Deus, as coisas acabaram tudo dando certo. Ele tá sendo um ótimo pai, um homem muito presente, tá até me surpreendendo, mas infelizmente como marido ele foi um desastre. Ou seja, um pequeno momento de prazer mudou a vida dele por completo. E hoje a única coisa que eu quero dele é distância.